Bom, pessoal, peguei aqui o meu fio da Círculo de 5 milímetros, o fio náutico. Vou trabalhar aqui com a agulha de 3 milímetros, tá? Vou fazer aqui minha laçadinha inicial. Vou iniciar essa estrutura com 26 correntinhas. Como eu vou estar trabalhando com a agulha bem fininha, tá? Então, precisa ter o máximo de cuidado aqui para ela não desfiar o fio. Trabalhei aqui minhas 26 correntinhas, ficou aqui em torno de 18 centímetros, mais ou menos, isso que eu não estou nem esticando, mas 18 centímetros a correntinha, então quer dizer que a estrutura, a hora que eu subir, ela vai ficar um pouquinho maior. Vamos voltar aqui com ponto baixo, mas não vai ser ponto baixo aqui na correntinha aqui na frente. Você vai virar o teu trabalho aqui, aqui na parte de trás, tem essas alcinhas aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui atrás. Tem a parte de trás da correntinha, já pega aqui na primeira e faz um ponto baixo. Fez aqui na primeira, aqui na segunda. E assim, você vai trabalhando até o final do seu cordão de correntinhas, fazendo os pontos baixos. Sempre aqui na alcinha que pega que tá aqui atrás. Ó, lembrando que a nossa correntinha, a parte da frente dela é aqui, que tá pra baixo. A gente tá trabalhando nessas alcinhas aqui atrás. Cheguei aqui no final, faltam mais 2 pontos pra eu terminar. Se você virar aqui, tem mais um aqui, ó, aqui a lombadinha, e a última do nosso nozinho inicial. Então, vamos introduzir aqui e fazer mais esses 2 pontos. Lembrando que se você estiver trabalhando, vou subir uma corrente, viro o trabalho. E agora, eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos no intervalo de cada ponto. Já começando aqui no primeiro. Chegando aqui no final, tem mais 2 pontos aqui pra eu fazer. Um aqui e um nessa correntinha de subida que a gente fez. E aqui também, coloca aqui a agulha nas 2 perninhas da correntinha. Você vai ter no total aqui sempre de 26 pontos baixos. Ou é a mesma quantidade que de correntinha que você fez. A gente vai modelando aqui. Agora, é só subir uma correntinha. Virar o trabalho. E continuar fazendo pontos baixos. Aqui eu tenho mais 2 pontos só pra fazer, tá? Da altura e faz o ponto baixo. Insere a agulha aqui no último. Puxa o fio da altura. Encerra aqui com ponto baixo. Aqui eu contei, eu tenho 26 pontos baixos. Uma correntinha para subir, vira o trabalho e continua com os pontos baixos aqui, tá? Vou fazer aqui as 10 carreiras e já volto aqui com vocês. Terminei aqui minhas 10 carreiras, agora iremos começar as carreiras de diminuições dos dois lados aqui, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Virar o trabalho. Aqui, para facilitar, eu sempre dobro a estrutura, tá? Depois é só moldá-la de novo. Agora, aqui, a gente vai pegar
o primeiro ponto, puxa ele pra cá, fica com 2 laçadas na agulha, vai já no segundo, laça o fio, puxou. Ficou com 3 laçadas aqui na agulha, laça o fio de novo e fecha tudo de uma vez. Aqui nós temos já uma diminuição. Nos demais pontos, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E vamos fazer outra diminuição lá na outra ponta. Vou fazer os meus pontos aqui e já volto aqui com vocês. Fiz toda a minha carreira, voltei aqui, faltam 2 pontos e aqui eu vou fazer a minha diminuição. Então, insiro a agulha no primeiro ponto, laço o fio, o primeiro ponto tá aqui. Laço agora lá no segundo, insiro a agulha aqui, que tá bem apertadinho, vou laçar o fio, 3 laçadas na agulha, fecha o ponto tudo de uma vez. Aqui a gente vai começar a diminuir. Uma correntinha para subir, vira o trabalho, e aqui faz a mesma coisa. Diminuição aqui no início, laço o fio no primeiro ponto, no segundo, 3 laçadas na agulha, fecha tudo junto. Aqui deu uma diminuição. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ficou grandinho aqui, eu vou desmanchar para fazer de novo. Vou deixar mais apertadinho. Até o final. Lá no final, mais uma diminuição. Chegando aqui no final, tem os 2 pontos, que vai ficar um só, né? Vamos fazer diminuição aqui, ó. Primeiro, puxa na agulha, insere lá no segundo. 3 laçadas na agulha, fecha tudo de uma vez. Aqui. E uma correntinha para subir. As próximas carreiras serão assim, tá? Vai ter 2 diminuições, uma em cada extremidade. Então, aqui, como a gente estava aqui com 26 pontos baixos, na primeira diminuição que a gente fez, já ficamos com 24, agora com 22, e assim sucessivamente. Eu vou fazer aqui num total de 6 carreiras com diminuições. Já a primeira diminuição. E agora, um ponto baixo para cada ponto de base. Tá ficando assim, ó, vai diminuindo aqui. E aqui também. Eu vou fazer aqui minhas 6 carreiras, tá? E volto aqui com vocês. Terminei aqui as 6 carreiras, ficamos no total, então, com 16 carreiras. Terminei aqui minha última diminuição, vou subir aqui uma correntinha. E agora, a gente vai contornar toda a nossa estrutura com ponto baixo, tá? Aqui na lateral, os pontos baixos serão distribuídos em cada divisão de carreira, tá? Então, aqui, o primeiro ponto baixo vai ser aqui, ó. Essa é uma carreira, então, a divisão de uma carreira dessa para essa aqui embaixo é onde tem essas alcinhas aqui. Então, vamos virar aqui o trabalho. Onde tem a alcinha, aqui no final tem um buraquinho, ó. Sempre cai no buraquinho, ó. Alcinha, alcinha, um buraquinho. É aqui que vai colocar o ponto baixo. Insere a agulha. Dá uma altura. E faz o ponto baixo. A próxima divisão de carreira, aqui é uma divisão. Descendo aqui a carreira aqui embaixo, essa é a outra divisão e já tem um buraquinho aqui na ponta. Então, vamos inserir a agulha. Dá uma altura do ponto.
e fazer o ponto baixo. Você vê que aqui na lateral, o tamanho dos pontos vão ficando diferente, mas isso é necessário para que ele fique mais linear aqui em cima nessa curva, tá? Vamos ver, a próxima divisão de carreira. Então, a gente fez nessa divisão, a próxima é aqui embaixo, nas alcinhas. É sempre uma divisão com alcinha, uma sem. Com alcinha e uma sem, tá? Próxima com alcinha, vamos seguir até a última alcinha, tem um buraquinho aqui, ó. Última alcinha e aqui o espaço. Então, vamos inserir a agulha aqui e fazer outro ponto baixo. E assim, a gente vai seguir até chegar aqui embaixo. Fizemos aqui nessa divisão, a próxima divisão aqui embaixo, vamos até o final, tem um buraquinho ali. Só puxar. E faz o ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Próxima divisão, com as alcinhas, vem até o último. E ponto baixo. Vou completar aqui toda a minha lateral da mesma forma. Aqui vai até ficar um pouquinho, vai ficar mais linear, né? Porque aqui é a parte reta. Completar até chegar aqui, eu volto com vocês. Completei aqui toda a minha lateral, deixei aqui para fazer o último ponto junto com vocês. Ó, tem aqui a última divisão, que é a divisão com as alcinhas. Então, insere a agulha aqui no buraquinho. Esse aqui tá bem apertado. E faz aqui um ponto baixo. Agora, pra gente virar e fazer a parte aqui de baixo, vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Só que você faz já puxando ele pra lateral. Insere a agulha no mesmo lugar. E faz o ponto baixo. Vai moldando ele, pra ele ficar viradinho. Essa parte aqui de baixo, nós não iremos pegar nessas alcinhas da correntinha. Ó, nossa correntinha inicial tá aqui. Não vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui no intervalo de cada alcinha dessa divisão de ponto. Cada intervalinho desse, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, começando já aqui no primeiro, ó. A gente fez 2 pontos baixos aqui, nesse primeiro intervalo. Já faremos o nosso primeiro ponto baixo. Alonga ele, porque esse ponto ele vai acabar cobrindo a primeira carreira. Alonga. Essa é a sequência que vai ser feita aqui na parte de baixo da estrutura. Vai ficando assim. Tem mais 2 pontos a serem feitos aqui. Vou fazer um aqui. Nesse último aqui, a gente vai fazer igual a gente fez nesse outro lado. 2 pontos aqui no mesmo lugar. Então, já faz um aqui. O segundo, você já dá uma torcidinha, para ele já ficar inclinado aqui pro outro lado. E esse fio aqui do início, ó, já deixa ele aqui para você já ir arrematando o fio. E dá uma puxadinha assim mesmo. Pra ele ficar já na curvinha. Ó. Ficou os 2 pontos no mesmo lugar. Essa lateral aqui, a gente vai subir igualzinha a outra, tá? Então, vai ser um ponto baixo para cada divisão de carreira. Então, fiz essa aqui que tinha as alcinhas, próxima divisão é essa aqui.
Então, insere a agulha aqui no finalzinho. E vai fazendo ponto baixo e já arrematando o fio inicial. Qualquer dúvida onde for colocar aqui o ponto, você pode ver aqui do outro lado que você fez, seguir a mesma linha e colocar o pontinho. Terminei aqui toda a minha lateral, fazer o último ponto aqui, nessa última divisão de carreira. Fiz meu último ponto baixo aqui, já cortei o meu fio. Puxa esse fio todo pra fora. Agora, vamos fazer aquela mesma correntinha quando nós viramos aqui o trabalho, a gente fez uma correntinha pra virar, né? Vamos fazer essa correntinha aqui também. Vamos inserir a agulha aqui, ó, de frente pra trás, nessas duas alcinhas do primeiro ponto. E puxa esse fio aqui pra frente. Já fizemos um lado aqui da correntinha. Vamos ter que fazer aqui o outro pra ficar igual. Agora, você vira aqui. Nesse ponto aqui que saiu o fio, você vai inserir a agulha por essas duas argolinhas, ó. E vai sair aqui no meio da correntinha. E puxa esse fio aqui pra trás. Ó, puxando aqui, a gente fez uma correntinha que é a mesma desse lado aqui. Agora, vamos fazer o arremate aqui, tá? Vocês vão fazer duas partes como essa. Vou mostrar já como que eu faço o arremate, mas a primeira vocês vão cortar e fazer o arremate como eu vou ensinar aqui. A segunda parte, vocês fazem também todo o contorno da lateral, fazem aqui o último ponto e aguardam um pouquinho, tá? Que aqui a gente vai já subir a nossa tampa. Então, vamos fazer o arremate aqui da primeira parte. Então, pra fazer o arremate aqui, você vai puxar esse fiozinho aqui pra trás e vai esconder ele dentro da própria estrutura. Então, vai puxando, escondendo ele dentro dos pontos. Aqui, você pega um pontinho, aqui faz uma alcinha pra poder fazer um nó, pra prender mais. E pode puxar. Vai ficar um nozinho aqui. Agora, vamos continuar prendendo mais esse fiozinho por alguns pontos. Tá bem apertadinho aqui, mas dá pra passar. Por dentro de alguns pontos aqui. Agora, a gente vai cortar. Vou cortar uma pontinha aqui, deixar uma pontinha pra gente poder queimar ele. Corta. Que fique, ó, uma pontinha aqui pequenininha. Aí, você vai puxar ela aqui. Abrir aqui a estrutura. Pega o seu isqueiro ou maçarico. E queima a pontinha dele. E coloca lá pra dentro. Que ele vai grudar lá na estrutura. E a mesma coisa vai fazer com esse fiozinho aqui. Cortar e queimar. Faça essa parte, volta o vídeo, faz a segunda parte, e a segunda você não corta o fio, que agora a gente vai iniciar aqui, dar continuidade, na verdade, pra nossa tampa. Então, terminou aqui o último ponto aqui da lateral, vai subir uma correntinha. E agora, a gente vai trabalhar pontos baixos nessas alcinhas aqui em cima, nesses pontos. Porém, nas alcinhas aqui de trás, ó, é nessa segunda alça. Tem duas alcinhas, certo? Vai trabalhar apenas nessa aqui de trás. Fechou aqui o ponto baixo.
na segunda. Vamos fazer isso até o final da carreira. Cheguei aqui no final, tenho mais 2 pontos para fazer. A gente vai fazer até chegar nessa correntinha aqui que a gente virou para iniciar a lateral. Então, esse aqui ainda é um ponto, o último ponto aqui de cima. E agora aqui é o último ponto, e esse aqui já é o ponto que pega aqui na divisão de carreira. Então, a gente vai fazer o último aqui nessa correntinha, na alcinha de trás. Aqui, eu fiquei com 15 pontos baixos. Sobe uma corrente. Vira o trabalho. E vamos fazer mais pontos baixos aqui nos intervalos. Dessa vez, a gente vai pegar igual da estrutura, tá? No intervalinho, de um ponto pro outro, porém com as 2 alcinhas, ó. Aqui eu gosto de dobrar assim a estrutura, pra conseguir pegar melhor, ó. Aqui no final da segunda carreira vai ter uma alteração, tá? Fiz os 15 pontos baixos aqui, só que aqui no cantinho, se vocês observarem, nesse aqui a gente pegou aquela alcinha, aquela correntinha que a gente virou, né? Que a gente iniciou a carreira aqui. Nessa aqui, a gente não trabalhou naquela correntinha ainda, então a gente vai trabalhar nela aqui na segunda carreira. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui tá o último ponto e aqui já tá o ponto que nós iniciamos a carreira. Então, tem essa correntinha aqui que a gente trabalhou desse lado. E aqui a gente não trabalhou ainda. A gente vai trabalhar nela aqui na segunda carreira, tá? Então, virando aqui o trabalho, a gente vai pegar aqui na correntinha. Então, a primeira carreira a gente vai ficar com 15 pontos baixos e a segunda carreira com 16. É só para dar esse alinhamento mesmo para a peça, tá? A partir de agora, a gente vai subir as carreiras igual a gente tá fazendo aqui, só que todas elas com 16 pontos baixos, tá? Vai fazer um em cada ponto de base. Lembrando que aqui na ponta, sempre, você vai subir uma corrente, desculpa. Vira o trabalho. Eu vou dobrar minha peça para facilitar aqui a confecção. E pegando aqui nos intervalos dos pontos, ó. E assim eu vou fazendo, e eu vou completar 11 carreiras no total. Tá? Eu já fiz 2, vou fazer aqui a terceira. Vou fazer até a 11ª e volto aí aqui com vocês. Terminei aqui minhas 11 carreiras. Por acaso você for fazer maior essa tampa, só se certifique de parar desse lado aqui e com essa parte aqui do lado de fora, tá? Porque essa nervurinha aqui é o que caracteriza a parte externa da nossa bolsa, tá? Agora, nós vamos fazer o contorno aqui na lateral. Para fazer, você vai subir uma correntinha. Deixa eu desmanchar esse ponto aqui e apertar um pouquinho mais ele. Sobe uma corrente. E aqui na lateral, nós vamos fazer igual a gente fez aqui na estrutura da bolsa. Iremos fazer um ponto baixo em cada divisão de carreira. Então, aqui no total, a gente vai ter 10 pontos baixos. Terminei aqui os meus 10 pontos baixos, ó. Faz uma correntinha, pra gente poder fazer agora o acabamento aqui embaixo. Vamos virar aqui a peça. Esse fio você vai passar pra baixo da peça. Que nós vamos trabalhar agora, deixa eu mostrar do lado certo aqui pra vocês. Vamos trabalhar agora aqui nesses buraquinhos aqui, ó. Dessa correntinha que tá aqui em cima, que foi do ponto baixo, a gente vai trabalhar nesse intervalinho aqui em cada ponto, tá? Com pontos baixíssimos. Então, passa aqui por baixo da peça. Se precisar, dá uma viradinha na peça, dobra pra ficar mais fácil pra manusear. Depois a gente molda de novo, tá? Insere a agulha aqui no primeiro buraquinho.
Pega o fio que tá lá embaixo, traz ele pra cima. Trouxe e já passa por dentro da argolinha. Ponto baixíssimo. No próximo buraquinho, a mesma coisa. Pega o fio. Traz pra cima e faz o ponto baixíssimo. Opa, escapou. Traz ele pra cima. Terminei aqui. Fiz aqui até a última alcinha, ó. Só que vocês percebem que eu não consigo ir direto pra lá pra fazer a lateral. Então, vamos fazer mais um aqui, vai até o final, tá? Tem mais um buraquinho aqui. A gente faz mais um ponto baixíssimo pra finalizar até o final da bolsa aqui. Subir uma correntinha. Vamos fazer essa lateral aqui igual a outra, tá? Um ponto baixo em cada divisão de carreira. Porém, só uma tensãozinha aqui, tá? Porque não vai fazer direto nessa divisão aqui. Lembre, aqui a gente fez 10 pontos, tá? Então, a última divisão, ela tá escondidinha aqui, mas ela tá aqui embaixo. Não é essa da argolinha, essa aqui já é a segunda. A primeira tá aqui embaixo. Então, seguindo essa linha aqui, você vai ver que a gente precisa fazer um bem aqui, onde a gente pegou a última argolinha. Então, insere a agulha lá de novo, no mesmo lugar, e faz um ponto baixo, tá? Agora, essa aqui da argolinha é o segundo ponto baixo. Porque ela fica escondida, e se você fizer direto aqui na segunda, não vai bater os pontos aqui, vai dar 9 pontos. Aí, aqui sim, só seguir conforme a outra lateral. Uma correntinha pra virar. Agora, na parte aqui de cima, iremos fazer pontos baixíssimos também, só que aqui na segunda alcinha do ponto. Nessa alcinha aqui de trás. Em uma alcinha só. Aqui tem as duas. Vamos pegar só essa aqui. Puxa aqui e passa direto já na alça que estava na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Terminei aqui no último ponto, ó. Essa aqui é a nossa correntinha de virada, e esse aqui já é o ponto da lateral, tá? Vamos aqui fazer mais uma carreira, contornando apenas com pontos baixíssimos na segunda correntinha de cada ponto. Então, aqui não precisa subir uma correntinha, nada pra virar. É só seguir fazendo pontos baixíssimos em cada correntinha de base, ó. Em cada ponto aqui de base, você vai fazendo ponto baixíssimo. Só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Fiz aqui a lateral. Aqui vai ficar elevado mesmo, tá? E pra quem for iniciante não conseguir segurar a peça, ó, dobra a peça pra facilitar. Tem aqui a correntinha, pega a segunda alcinha. E faz o baixíssimo. Dei toda a volta aqui na minha tampa. Vou fazer aqui o meu último ponto. Aqui o baixíssimo. O último ponto aqui, eu fiz aqui como se fosse aquela correntinha de virada que a gente faz, né? Puxei o fio tudo pra fora, já cortei meu fio aqui, e vamos fazer aqui o acabamento. No próximo ponto aqui, você vai colocar a agulha no meio das duas alcinhas, ó, do ponto. Puxar o fio aqui pra frente. E agora, pra gente terminar o ponto, tem que colocar esse fio aqui pra dentro, ó. Pra cá, pra ficar essa alcinha da correntinha, né? Então, vamos pegar aqui por trás, ó,
O fio tá saindo daqui, você tem que colocar o fio aqui a agulha aqui atrás. Só que ao invés de você colocar aqui só nessa alcinha, você vai pegar a outra alcinha que fica aqui atrás pra ficar mais firme. Ó. E sai aqui no meio do ponto. E puxa esse fio lá pra trás. Aí, ficou aqui um acabamento bem visível. Agora, esse aqui vai fazer o arremate como eu ensinei na primeira parte. Vai trazer o fio aqui por trás, cortar, queimar e esconder aqui dentro da estrutura, tá? Mesma coisa vai fazer com esse aqui. Terminamos aqui, então, a parte da frente e das costas da bolsa com a tampa. Agora, vamos fazer a tira para unir as duas partes. Vamos fazer as laterais e o fundo. Fazer aqui nosso nozinho inicial. Iniciar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos fazendo ponto baixo. Pula a primeira, inicia na segunda, um ponto baixo. Diferente da estrutura, aqui você vai pegar a alcinha, a segunda alcinha aqui da correntinha, tá? Aqui no meio, normal. Não precisa pegar aquela lá de trás. 2, 3, 4. 4 pontos baixos. Uma corrente para subir, vira o trabalho, mais 4 pontos baixos aqui. Toda vez que você terminar uma carreira, você sobe uma corrente e faz mais 4 pontos baixos. Você vai fazer isso até atingir 55 carreiras. Aqui no final, insere a agulha aqui, pega aqui as duas alcinhas. Ponto baixo. Sobe uma corrente, vira o trabalho e dá continuidade. Terminei aqui minhas 55 carreiras, ó. Agora, a gente vai fazer o contorno dessa estrutura. Terminou aqui os 4 pontos baixos, sobe uma corrente para poder virar e vir fazer essa lateral aqui. Essa lateral a gente vai fazer igual a gente fez na estrutura da bolsa, tá? A gente vai fazer um ponto baixo em cada divisão de carreira. Então, aqui o primeiro ponto baixo aqui nessa divisão. Aqui a próxima divisão, tem aqui a alcinha. E aqui essa outra divisão que não tem a alcinha. A próxima que tem a alcinha. E assim sucessivamente. Tome cuidado para não pular nenhuma divisão aqui de carreira, porque senão depois não fecha, quando a gente for fechar a estrutura da bolsa, tá? Não bate os pontos. Terminei aqui a minha lateral. Falta aqui um ponto. Aqui tem a correntinha, uma divisão, e essa aqui é outra divisão de carreira. Então, falta aqui esse último ponto, pra gente poder fazer a virada de novo. Então, aqui na lateral, a gente vai ficar com 54 pontos baixos, tá? Você começa a contar a partir daqui, lembrando que esse aqui é o ponto que tava aqui em cima, correntinha de virada, e começa a contar a partir daqui, ó. Ou esse ponto que tá aqui nessa divisão de carreira. Aqui, então, tem que ter 54 pontos. Finalizando aqui, tem o nosso nó de início. Então, aqui a gente vai fazer
uma correntinha, deixa essa correntinha um pouquinho mais larga, para ela poder virar aqui pro outro lado. Vira a peça. Aqui nessa lateral, iremos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base também, só que não vamos pegar nessa alcinha, tá? Vamos pegar aqui embaixo do ponto. Vou pegar o meu aqui. Então, faremos mais um ponto aqui no mesmo lugar onde a gente fez o ponto aqui da lateral, puxando ele aqui pro final. Aí, você dá uma esticadinha, que ele vai fazer a virada. Aqui eu já aproveito para esconder esse fio aqui atrás, para fazer o arremate. Agora, o 2, aqui, ó, em cima do ponto, mais um ponto baixo. Mais um aqui do lado. Puxa. Não esqueça de alongar o ponto aqui, para ele poder cobrir essa última carreira. Fizemos aqui os 3 pontos, falta mais um para completar aqui embaixo. Alonga o fio e fecha. Esse aqui você vai moldando depois, tá? Fiz aqui os 4 pontos, uma corrente aqui para virar, também um pouquinho mais soltinha, para poder fazer a vira, tá? Como nós fizemos aqui desse lado, vamos repetir aqui. Então, fizemos a corrente aqui de virada, o próximo ponto baixo é no mesmo lugar desse último ponto aqui. Porém, você já vai dar uma puxadinha para ele aqui na lateral. Viramos aqui. Essa lateral aqui, você vai fazer igualzinha a outra, tá? Terminei aqui a minha outra lateral. Fiz aqui o último ponto, na última divisão de carreira. Esse aqui são os pontos baixos que a gente finalizou, tá? E aqui, você vai começar a puxar o fio pra fora. Você vai cortar, pra poder puxar, em torno de uns 3 metros, mais ou menos. 3 metros, 3 metros e meio, tá? Aí, você vai puxar todo esse fio. E aqui, a gente precisa fazer aquela correntinha ainda pra virar, né? E deixar preso aqui, igual os outros cantos. Aqui, a gente vai fazer assim. Coloca a agulha aqui nesse primeiro ponto, nas 2 alças. E puxa todo esse fio pra fora. Ajusta. E pra fechar essa correntinha aqui dentro, vamos pegar aqui atrás. As 2 alcinhas atrás desse ponto. Pega a alcinha de trás. E a outra alcinha e sai no meio da correntinha. Ó, sai aqui no meio, de onde tá saindo esse fio aqui. E puxa esse fio inteirinho pra trás. E aqui é só ajustar. Tá feita a nossa última correntinha. E já deixamos aqui esse fio, essa quantidade de fio pra poder fazer, pra poder grudar, né? Costurar essa parte na estrutura da bolsa. Agora, é só reservar essa parte aqui, vamos fazer a nossa alça de mão. Um nó inicial e 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Agora, você vai juntar essas duas pontas aqui. Lembrando, ó, que aqui é o nosso nó inicial, né? Então, você vai vir aqui na primeira correntinha, colocar a agulha aqui na alcinha dela, pegar o fio que vem do novelo, passar aqui por cima, fechar com ponto baixíssimo, para unir essas duas pontas, ó. Dessa forma. Agora, aqui na próxima alcinha, da próxima correntinha, ó, vai fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. E assim, você vai seguir a estrutura inteira dessa forma, com ponto baixíssimo em cada correntinha. No início, assim, é meio chatinho para pegar, porque não tem uma estrutura formada ainda. Mas conforme você for fazendo, aqui vai ficando mais fácil. Próxima alcinha. Assim que você termina de fazer um ponto baixíssimo, aqui já vai aparecer a próxima alcinha para você fazer. Aqui tá um pouquinho claro aqui. Faz com calma, com paciência, para não pular nenhuma correntinha. Ah, ficou com dúvida que pulou ou não uma correntinha? Para e conta tudo. Ó, começamos com 7, então tem que ter 7 aqui. Essa que tá na agulha, uma, que a gente não pulou nenhuma. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a última aqui. Bom, gente, finalizei aqui a minha alça de mão. Ela ficou com 19 centímetros, tá? E agora aqui eu vou finalizar com vocês, pra vocês verem aqui o acabamento. Que não é nada novidade, tá? Do mesmo jeitinho que a gente finaliza a estrutura. Ó, então, tá aqui. Vou cortar meu fio. Puxo aqui o fio inteiro pra fora. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui na próxima correntinha. Insiro a agulha. Trago pra frente. E aqui pego nas duas alcinhas. E saio aqui no meio do ponto da correntinha. E coloco esse fio aqui pra trás. Aqui, ó, dessa forma. Agora, a gente vai esconder esse fio no meio da estrutura. Aqui, dá só um nozinho nele, porque aqui a gente tem o nó inicial, né? Aqui a gente não tem nenhum nó, então, vamos dar um nó aqui, só colocar aqui entre alguns pontos, entre um ponto, e colocar, fazer a alcinha e dar um nozinho. Aperta. E esse fio agora a gente vai colocar pra dentro aqui da estrutura. Aqui a gente vai cortar, abrir a estrutura, queimar e colar lá dentro. Vou passar aqui as medidas da estrutura pra vocês, porque eu acho importante, porque se você for fazer com um fio com espessura maior, né, mais grossa ou mais fina que o meu, isso pode fazer diferente, pode dar diferença, tá? Então, eu vou passar aqui a medida que deu essa estrutura. Essa aqui deu de largura aqui 22 centímetros e meio, mais ou menos, tá? Sem a tampa, 14 centímetros. E a nossa tampa deu quase 16 centímetros aqui, ó. Quase 16, pode até falar que deu 16 por
10. Eu vou colocar forro nessa bolsa, tá? Peguei e fiz o forro aqui. Não gravei o forro pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Sabe, se vocês quiserem, eu posso gravar como eu faço o forro das minhas bolsas aqui. Faço um vídeo à parte pra vocês. Terminei a colocação aqui dos meus forros, eu colei todos eles, tá? Esses dois aqui foram feitos na máquina, né? Aqui é máquina de costura, mas esse aqui eu fiz na mão mesmo. Eu nem coloquei costura nada, eu só colei, virei a bordinha, colei, depois colei na peça, tá? Ficou bem coladinho aqui. Agora, a gente vai montar a nossa bolsa. Vou pegar essa parte aqui, que não tem a parte da aba de fechamento. Aqui eu até deixei marcado pra mostrar pra vocês que eu vou começar a fazer a costura aqui do ponto que fica aqui na lateral. É o último ponto da lateral, aqui tem a nossa correntinha e o ponto aqui de cima. Aí começa a ponta aqui da abertura de cima, tá? A mesma coisa aqui do outro lado. Esse aqui é o último ponto da lateral, a correntinha e o ponto aqui de cima, tá? Vou começar a costura desse lado aqui. O meu fio terminou aqui, na pontinha. Vou pegar pra fazer a costura uma agulha de numeração maior. Essa aqui é 4,5. Você pode fazer com a numeração que você já está utilizando também, tá? Não tem problema. Vou pegar só porque a minha é muito fina, pode desfiar o fio aqui. Então, vou pegar aqui, tirar o meu marcador. Vou inserir aqui a agulha nas duas alcinhas da corrente, ó, no ponto por completo. E nesse aqui também, nesse aqui, ó. Esse aqui eu vou pegar na correntinha de virada, tá? Nas duas alcinhas da correntinha que vira. Inclusive, é onde tá aqui o ponto, ó. Ó, onde tá o fio. Eu vou pegar nessas duas aqui. Aqui, vai ficar aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E eu preciso finalizar nessa outra correntinha aqui também que a gente fez pra virar. Esse fio aqui vai passar pra cá e você vai puxar todo o fio pro lado de cá, tá? Só tem um cuidado aqui, que esse fio vai passar aqui por cima desse ponto aqui, ó, dessas correntinhas, não pode esquecer, tá? A gente vai ter que pegar esse aqui também. Então, pega o fio e passa ele inteiro pra cá. Pegamos as duas alcinhas, tá? Vamos fazer isso só no primeiro ponto. A partir do segundo, que é esse aqui, a gente vai pegar só aqui a alcinha de trás. E lembrando que o outro ponto tá aqui embaixo, tira essa alcinha daqui. E pega também só uma alcinha do ponto, ó. Você vai colocar a agulha aqui e pegar uma alcinha do ponto, que tá bem apertadinho por causa do fio que subiu ali. Uma alcinha do ponto, ó, saiu no meio da corrente. Puxa o fio pra cá e faz um baixíssimo aqui. Nesses demais pontos aqui, também vai pegar só a primeira alcinha. Puxou, fez o baixíssimo. Insere a agulha aqui no meio, ó, tem as duas alças, insere aqui no meio. Aqui por baixo vai sair no meio também do ponto, ó. E aqui você vai fazer pontos baixíssimos em todo o contorno da estrutura, ponto por ponto. Não pode pular nenhum, toma cuidado com isso, pra gente poder fechar certinho lá do outro lado. Quando você chegar aqui nessa lateral, dá só uma folgadinha em 2 pontos, não aperta tanto, pra ele poder fazer a curvinha certinho, tá? Chegando aqui na minha lateral, mesma coisa. Vou fazer até o final aqui e volto com vocês. Tô chegando aqui no final, falta só um ponto aqui pra terminar. E o último ponto eu vou fazer igual o primeiro lá. Pegando as duas alcinhas da corrente e as duas alcinhas desse lado aqui também. Puxa tudo, faz o ponto baixíssimo.
Puxa o restinho de fio aqui pra fora. A gente vai fazer já o arremate desse fio. Puxa aqui pra dentro, no mesmo buraquinho onde você finalizou aqui. Você já vai puxar o fio aqui. Pra quem colocou forro, lembra de deixar um pouquinho sem colar, tá? Que eu esqueci, tive que puxar aqui, quase arrebentei meu tecido. Mas pra poder fazer o acabamento, tá bom? Quem não tá colocando forro não tem problema, mas quem coloca forro tem que deixar um pouquinho aqui sem colar. Puxou todo o fio aqui pra dentro, ó. Agora, a gente vai fazer o mesmo acabamento. Puxar o fio aqui pelo meio e queimar a pontinha. Ó, aí você vai estruturando a sua peça, que a gente vai costurando ela fica toda torta, tá? Mas você vai moldando ela já vai já vai pegando forma, tá? Terminamos desse lado aqui, ó, tava assim, nós iniciamos desse lado aqui. Do outro lado, vamos iniciar do mesmo lado que fizemos essa parte aqui da frente, tá? Vamos pegar aqui a parte que tem a tampa, então, esse lado aqui. Vamos iniciar aqui. Dessa forma, o acabamento aqui vai ficar igualzinho do outro lado. Peguei, cortei já os meus 3 metros de fio. Quase rasguei aqui um pouquinho do meu forro. Vou colocar aqui em uma alcinha o nosso fio. Pega uma alcinha, coloca ele aqui e dá um nó. Passa essa ponta mesmo, que está solta. Aperta bem. E essa pontinha aqui, você já vai passar aqui no meio, cortar e queimar. Pronto, agora esse fio já tá preso pra gente começar a fazer a costura. Pra iniciar, pra fazer essa costura aqui, você vai pegar a primeira correntinha aqui em cima e vai finalizar nessa última correntinha aqui, tá? Então, são essas duas. Vocês podem também contar pra conferir, tem que ter 56 pontos aqui ao redor da bolsa, pra terminar nessas duas alcinhas aqui. Então, do mesmo jeito do outro lado, vamos pegar aqui, ó. Pegamos essa alcinha aqui, vai ficar aqui em cima 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e vamos pegar aqui nessa correntinha de virada que a gente fez. Vou colocar o fio todo pra cá. E vamos pegar nessa outra parte a primeira correntinha. Lembrando que a primeira sempre pega as duas alcinhas. Agora, a partir da segunda, você vai pegar a segunda alcinha aqui. Opa. É a segunda alça, e aqui pega de baixo pra cima e sai no meio do ponto. Igual fizemos do outro lado. Puxou aqui, faz o baixíssimo. Então, inseriu no meio da correntinha, pegou no meio da outra, e faz o baixíssimo. Você vai amassando a bolsa mesmo, para poder fazer essa costura. No meio, primeira alcinha. E assim, você vai fazer igualzinho do outro lado, até a última correntinha. Aqui terminei a montagem da bolsa. Aqui o forro, como é que ficou. Aqui eu já abri pra colocar o fecho. A bolsa vai estar bem tortinha, é só você ir moldando ela
Pra ela poder ficar bem certinha, tá? Você molda, aperta bem por dentro. Quando ela estiver bem retinha aqui, só puxa essa partezinha aqui pra trás. Pra dar forma pra estrutura, sem que ela fique toda torta, tá? Agora, aqui, a gente vai pegar pra colocar o fecho, a gente vai dobrar essas duas partes aqui pra dentro. Isso aqui. Vai ficar assim. Essa parte aqui você vai dobrar aqui, ó. Aí você vai acabar medindo aqui pra colocar a parte do fecho aqui. Tá? Ó, aqui, se você estica bem, dessa forma. Vou colocar primeiro o que vai aqui na tampa. Peguei esse daqui. Esse daqui, se for desse tipo de fecho que você pegou, ele vem com os parafusos, ó. Você vai colocar o parafuso aqui um pouquinho. Depois, a gente vai encaixar a alcinha da bolsa atrás aqui do parafuso. Colocou aqui o parafuso, você vai dar uma rosqueadinha nele, até ele passar ali do outro lado. Ó, passou um pouquinho. Coloquei aqui os dois parafusos, só meio, pra poder encaixar a alcinha aqui dentro, tá? Aqui na tampa, eu vou contar bem o centro dela, que eu deixei até demarcado já. Mas você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar na viradinha. Aí, peguei essa, pulo uma, coloco outro parafuso aqui e conto mais 7 aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou aqui na viradinha, então, aqui ele já tá bem no centro, tá? Você vai virar aqui, vai esticar bem essas duas alcinhas. E aqui vai encaixar essa alcinha aqui. Ela tem que encaixar atrás daquele parafuso lá. Ela tem que passar ali onde tá a agulha. Tem que ficar lá atrás. Aqui você sentiu que passou o parafuso. Você já vem e aperta ele aqui. Agora, aqui, nós vamos medir onde vamos encaixar o fecho aqui da bolsa. Mais ou menos fica aqui, ó. Cada duas carreiras fica uma linha, né? Mais demarcada, ó. Duas, aqui tem uma linha, duas carreiras, uma linha, duas carreiras. Geralmente fica aqui na terceira linha. Então, eu vou colocar minha bolsa aqui, vou apertar, pra eu poder marcar. Mais ou menos aqui. Vai ficar abraçando um pontinho, ó. Vai ficar assim. A gente coloca aqui e mede com a tampa. Vamos só confirmar se tá bem centralizado, contando os pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pegando da lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pegando da lateral. Tá bem no meio. Vou confirmar aqui o fechamento da bolsa, vai ficar dessa forma. Vamos colocar esse fecho agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui como eu vou colocar aqui dentro, porque aqui quando eu for colocar não vai ter como vocês vocês conseguirem enxergar, tá? Eu vou ficar com a mão aqui dentro pra poder fechar. Mas vocês estão vendo que apareceu as duas alcinhas dele lá dentro, ó. As duas perninhas dele, tá? Vou colocar lá dentro essa plaquinha que vem junto. Vou colocar nas duas perninhas e dobrar elas pra ela fixar bem,
tá? Então, eu vou colocar assim. Deixa eu deixar marcado aqui, pra eu não perder. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como se fosse assim. Vou colocar aqui. Vou apertar bem, vou colocar essa plaquinha aqui, apertar, e já vim com o alicate dobrando essas duas perninhas, tá? Caso você o teu fecho não ultrapasse a estrutura, você vai adaptar ele dessa forma aqui. Para fazer a adaptação, você vai pegar 2 pedaços de fio, centralizar eles aqui no meio. Pode até pegar um pedaço de fio maior, tá? Peguei esse aqui só pra mostrar. Vou fechar essas duas perninhas aqui e vai ficar com o fio aqui pendurado. E você vai passar lá pra trás os fios, tá? Pode até colocar um pininho de cola, mas você vai passar lá pra dentro os fios e fazer o fechamento como a gente fez na estrutura também. Vai dar um nozinho, vai passar os fios entre os pontos e queimar, tá? Essa é a adaptação. Eu vou colocar o meu fecho aqui e já volto aqui com vocês. Aqui tudo finalizado. Sempre quando vocês estiverem manchando na bolsa de vocês, sempre moldem, tá? Sempre vou moldando a estrutura, porque ela vai ficando toda torta. Vai moldando ela assim. Assim ela já fica mais retinha. E com o passar do tempo também, dos dias ali que você vai crochetando, ela vai se alinhando, vai se assentando, né? A linha. Dobrando aqui. Vamos colocar agora a nossa alça de mão. E aqui as argolas articuladas. Uma agulha maior para poder fazer um buraco aqui, ó. Já lacear bem esse buraco. Vou colocar aqui. E aqui pra gente encaixar a nossa argola. Fazer isso do outro lado. Só cuidado para no outro lado não ficar muito torcido, tá? Você vai ajeitando. E colocar aqui do outro lado também. As argolas aqui. Agora, vamos colocar aqui na bolsa. Vou pegar a agulha aqui maior para mostrar para vocês. Aqui a gente fez o último ponto aqui na correntinha. Tem até um buraquinho um pouquinho maior. Você vai inserir a minha argola aqui. E ela vai sair aqui nesse último ponto aqui da lateral. Que tem essas alcinhas. Pega como base essas alcinhas. Então, a gente tem que inserir a argola aqui e sair aqui, tá? Você vai dobrar aqui. Inseriu uma. Dobra bem aqui. Pra entrar lá na... Isso, pra fechar. Agora, é só fazer isso aqui do outro lado, tá? Pega como referência esse lado. Vem aqui. Então, quer dizer que minha argola precisa sair aqui. E pegando aqui no último ponto. E aqui está a nossa alça de mão. Aí, caso você queira acrescentar a corrente, pra ficar com uma alça de ombro, só pegar o elo da corrente e colocar aqui na meia argola. E a nossa bolsa fica finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.